nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, gente, o vídeo de hoje eu trago duas informações. A primeira, eu queria falar do Mercadão da Bola do Santos, que Marcelo Teixeira, em reunião ontem no Santos, antecipou que Nonato será emprestado para o futebol japonês e que Casares sairá do Santos, será liberado. Vou começar com a situação do Nonato, né? O Nonato que veio naquela troca com o Juan Seco. No início, ele chegou até fazer algumas partidas regulares, não vou falar partidas incríveis. Inclusive, tem aquela partida que ele faz o gol contra o Flamengo. Muita gente, boa parte, inclusive eu não vou mentir, foi a favor que o Nonato ficasse para essa temporada. E o Santos quis ficar com o Nonato porque o salário era baixo, era um jogador polivalente que poderia ser útil para o Carille. Mas foi muito pelo contrário, né? O Nonato entrou naquela história do futebol que é muito engraçado, né? Quando um time pega o jogador por empréstimo, ele destrói, joga muito, e quando o time compra esse jogador em definitivo, ele para de jogar. E foi essa questão do Nonato. Repito, não estou falando que o Nonato foi um cracaço ano passado, mas foi um dos poucos que ano passado tentou reverter a situação do Santos, que infelizmente não conseguiu. Então o Santos, por ver essa dedicação, ser um jogador polivalente que poderia ajudar o Carille, o Santos pegou o Nonato em definitivo. Só que, infelizmente, esse ano, as poucas atuações do Nonato foram ruins. E com isso, ele perdeu o espaço e perdeu chances com o Fábio Carille. Inclusive, você só via ele no Santos TV, lá nos bastidores, quando ele estava arrumando o cabelo ou colocando o uniforme. Porque realmente o Carille não tinha confiança no atleta. Aí não vale a pena, né, gente? A gente deixar um atleta aqui mofando. Então, mais ajuda quem não atrapalha. Então, boa sorte para o Nonato no futebol japonês quando abrir a janela, dia 10 de julho. A questão do Casares, gente, ele correspondeu o que a gente esperava. Nada. Um jogador que a gente foi contra a contratação. Quando eu digo a gente, eu digo 90% pelo menos da torcida foi contra a contratação do Casares. Quando ele veio, eu falei o seguinte, ó, é um jogador que é muito bom na bola parada, é um jogador que tem uma boa visão de jogo, boa conclusão, porém é um jogador que não está mais em boas condições físicas, é um jogador que não entrega faz muito tempo e é um jogador que dá problema extracampo. Inclusive, eu coloquei a contratação dele no mesmo patamar do Otero, que eram jogadores que até tinham qualidade técnica, mas no extracampo causavam, ou no extracampo não se cuidavam. Só que assim, o Otero surpreendeu a gente. Já o Casares não surpreendeu tanto negativo como positivamente, porque a gente não esperava nada do Casares, não é, gente? Então o Casares vai ser liberado. Quem for perguntar no quesito rescisão, o Casares recebia um salário de base, né? Questão de 50 mil por mês. Se realmente rolar uma rescisão ao pé da letra, tá, gente? Eu não tenho acesso às cláusulas desse contrato, mas se rolar uma rescisão contratual mesmo ao pé da letra, o Santos teria que pagar os valores até o término do contrato. Como o Casares ganha 50 mil todo mês, você tem que pegar o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses, que dá em torno de 300 mil. O Santos dava 300 mil na mão do Casares, ou um acordo que eles negociarem, e o jogador está liberado. Mas eu posso falar o seguinte, estou feliz com essas duas saídas. É uma pena no caso do Nonato, que eu esperava alguma coisa por questão de atuações regulares ano passado. Já o Casares não agregou em nada e estava tirando espaço de jogadores que queriam. Bom, passando para o segundo assunto de informação, é a questão do Furt e o Guilherme se jogam sexta-feira. Bom, a probabilidade dos dois jogarem é muito boa, mais o Guilherme do que o Furt. Então, o Santos está otimista para poder utilizar o Guilherme
E também está no caso do Furt. Porém, a probabilidade do Guilherme jogar é maior que a do Furt, beleza? Agora, a ausência dos dois expôs uma fragilidade do Santos, que é o banco de reserva, né? Porque nenhum substituto do Guilherme correspondeu. O Otero, que eu até citei no caso do Casares, vamos ser francos, né? Tem que ligar para o 190 e perguntar para a polícia o que aconteceu com o Otero. Parece que ele sumiu após o Paulistão e não jogou mais bola. Então tem que ligar para a polícia para ver onde está o Otero. Ele está desaparecido, tá certo? Gosto do futebol que o Otero apresentou no Paulistão, porém não está jogando nada na Série B. Ele está virando um fenômeno, o Jean Mota, como eu falei no vídeo de renovações de contrato e na hora de avaliar o jogador após o término do Paulistão. Já o Patati me decepcionou muito por questões tanto de indisciplina de ter postado aquela foto, como atuando. Porque na minha visão, ou o Patati se firma no elenco principal, ou já sai do Santos. Porque assim, ele tem até um bom drible, ele tem personalidade, tem velocidade, porém, ele é um jogador burro. Desculpa, Patati, mas você tem que entender que você é um jogador que não pensa. Você abaixa a cabeça e seja que Deus quiser, cara. Então, Patati, você tem que ser mais calmo, você tem que respirar mais fundo. Falta orientação da comissão técnica também. Então, o Patati, ele é muito afobado e não sabe finalizar. E ultimamente, né, gente, o Santos, o time que tem mais gols na história do futebol, está só criando atacante que não sabe chutar. É o Patati, é o Pedrinho, que retornou recentemente de lesão, também não sabe finalizar. Era o Lucas Braga nos anos anteriores. Então, o Patati pode ter um bom drible, pode ter uma velocidade. Só que a postagem dele me chateou bastante, porque eu defendi que o Carille utilizasse ele. E também o fato do Patati não saber chutar e ser afobado na maioria dos lances. E repito a minha opinião: ou ele se firma esse ano no profissional do Santos, ou o Santos negocia ele. Ou tomara que realmente a negociação com o clube japonês, que gira em torno de 8 milhões de euros, aconteça. Lembrando que essa negociação é intermediada pelo Giuliano Bertolucci. Então, nenhum jogador que substituiu o Guilherme correspondeu. O Pedrinho lesionado, que vinha em evolução, mas ainda abaixo do Guilherme. Aí a questão do Otero, que sumiu pós-Paulistão, e o Patati, que me decepcionou. Agora, o caso do Furt foi outro caso que mostrou a fragilidade do Santos para um camisa 9. Porque o Furt, mesmo fazendo uma temporada abaixo do esperado, ele está fazendo muita falta. Porque Morelos vive essa questão de acima do peso, tá no peso, joga bem, não joga bem. O Morelos, gente, de verdade, ele perdeu a confiança da comissão técnica. Após o Furt se ausentar, o Morelos teve uma sequência e não correspondeu. E isso ficou provado quando ele não foi colocado nos jogos, principalmente contra o Botafogo de São Paulo, onde o Santos tinha 5 substituições e fez apenas 3, e quando o Carille colocou ele depois do terceiro gol do Novo Horizontino. Isso ficou provado para o torcedor e também acho que para o Morelos, que a comissão não confia nele. O outro é o William Bigode, que eu falei na contratação dele, poderia ser uma boa peça de elenco, mesmo não sendo o mesmo Bigode de 7 anos atrás, mas vamos ser francos, não correspondeu e só tá jogando mal. Parece que tá preocupado com outras coisas ao invés do Santos. Não tem entregado futebol, me desculpa. O William Bigode, para mim, naquele jogo contra o Brusque, que ele veio ser titular, ele deu mais mobilidade, ele deu velocidade, o que facilitou um pouco mais a vitória do Santos, tá? Só que assim, por mais que ele tenha mais mobilidade que o Morelos, que não é grande coisa aqui entre nós, o William não vem entregando um bom futebol. E o outro 9 que a gente tem no banco, o Carille fez ioiô com ele, que é o Enzo, né? Jogou 45 minutos contra o Paysandu e depois nunca mais voltou. Então, assim, você tem um garoto da base, que para mim, Gabriel, não vai ser craque, porém funciona bem dentro da área, só que o Carille deveria relacionar ele mais vezes. Não estou pedindo essa garotada como titular do Santos. Estou pedindo eles no banco de reserva e ganhando 10, 15 minutos nos jogos, ao invés do Carille abraçar os cavalos cansados,
tá certo? Então o Enzo, que é um garoto da base, não tem a confiança ainda da comissão. O Morelos perdeu a confiança da comissão e o William Bigode não vem bem, mas esse ainda tem moral com a comissão técnica, tá certo? Então ficou claro que a ausência de Guilherme e de Furt expôs a fragilidade do Santos na questão do elenco e também mostrou que o Santos tem carências para correr atrás na janela de julho, tá certo? Bom, gente, as informações do Santos são essas. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.